pouco irresponsável, muitas coisas poderiam ter me acontecido. Mas eu desonrei ali um medo que nem era meu, era uma crença, que era um dos meus pais. Zela pela tua vida. O teu ego, ele serve pra isso. E na verdade, ele deveria servir só pra isso. Ele deveria servir para te proteger no sentido de proteção da sua vida mesmo. Tudo que eu aprendi com ressonância harmônica e ayahuasca, essa aqui é a parte 2 de um vídeo. O primeiro vídeo eu soltei na terça-feira. Dá uma olhadinha se você ainda não viu. E eu quero compartilhar com você tudo que eu tenho aprendido e o que eu tenho feito pra avançar. Como eu comentei com você no último vídeo, todas as vezes que a gente vai fazer um crescimento, todas as vezes que a gente vai avançar, esse passo para avançar, esse pulo para o degrau superior, esse pulo ele vai envolver você desamarrar uma cordinha e deixar alguém para trás. Desamarrar uma cordinha e deixar alguém para trás. E é por isso que muitas vezes o crescimento ele é doloroso, porque no crescimento envolve você deixar pessoas para trás, um emprego para trás, crenças para trás. E algumas dessas crenças, quem implantou na nossa cabeça foram os nossos pais. Então, às vezes, a gente honra essas crenças por amor. Amor aos nossos pais. É igual aquela história do peixe, né? Tinha um peixinho e aí a vovó cortava a parte da frente, a parte de trás, né? A cauda cortava o peixe assim. E aí foi passando de geração para geração e chegou lá numa geração muito mais nova. Ainda se cortava o peixinho assim e não sabia por que que fazia isso. Então, essa história é uma história que é interessante da gente entender que a gente segue com padrões que a gente não entende o porquê. Então, eu quero explicar pra vocês como é que eu tenho feito essa ruptura, como é que eu tenho conseguido deixar coisas e pessoas e crenças pra trás. E uma coisa que eu comecei a perceber é que os desafios que eu topo na minha vida, as coisas que eu resolvo fazer, desafios que eu resolvo encarar, que às vezes, muitas vezes, a gente não quer, por exemplo, sei lá, cortar o açúcar é um desafio. Cortar o açúcar por um tempo. Ou eu resolvo que vou fazer tantas coisas por tanto tempo. Ou resolvo que vou agora começar o yoga. Ou que agora eu vou acordar mais cedo todo dia para ler e meditar. Todos esses desafios, tem gente que toma banho gelado, né? Enfim, eles servem para algo dentro do nosso cérebro e que não é só para você postar no Instagram que você é uma pessoa incrível. Eu sei que você é uma pessoa incrível, mas esses desafios, eles não servem apenas para isso. Esses desafios, eles servem para ensinar o nosso cérebro a ser pessoas mais fortes. Então é como que quando a gente se coloca em um desafio, e é como que quando a gente topa isso de forma voluntária, a nossa mente ela começa a ser treinada, como se quando a gente dá um comando, eu dou o comando de que eu não vou comer açúcar por 30 dias, por exemplo. A gente suporta aquela dor. E aquilo dói, porque eu fiz isso. Eu teve uma época que eu fiquei 2 meses sem Instagram, sem redes sociais. Topei esse desafio. E aí agora eu fiquei 30 dias sem comer açúcar, no começo do ano. E agora eu fiquei mais 15 dias sem comer açúcar. Quando a gente dá o comando para o nosso cérebro e a gente enfrenta aquela dor de passar, a gente passa pela dor, a gente consegue sair do outro lado uma pessoa muito maior, muito melhor, uma pessoa muito mais forte. Porque aquele desafio, ele vai produzir algo dentro da nossa cabeça. E é um fiozinho de coragem. Muitas vezes a gente não consegue encarar, não consegue topar certas coisas na vida porque o que falta é coragem. A gente tem muito medo de viver certas coisas e tá tudo bem. Todo ser humano tem medo do desconhecido. Então, quando o que falta é coragem, transborda medo e falta coragem, é natural que, se a gente treina a coragem, a gente fica com uma casca para viver outras coisas que nos tornem mais corajoso. Então, por exemplo, digamos que você resolve que você vai pular de paraquedas, por exemplo. É uma coisa que quase todo mundo tem medo de altura, né, tal. Tem gente que ama adrenalina, tem gente que odeia, e tem gente que mesmo odiando é capaz de sentir aquilo e falar, eu vou enfrentar, medo de altura, essas coisas.
E quando a gente se coloca nessas situações de uma forma voluntária, a gente aprende a domesticar o medo. É como se a gente se acostuma a sentir medo e a gente já sabe que aquilo não vai matar a gente. No caso do paraquedas, pode até matar, né? Mas a gente começa a domesticar o medo, a gente aprende a colocar ele dentro de uma caixinha. Muitas pessoas têm medo de sentir medo, e é muito louco, né? Cara, eu tenho medo de sentir medo, então eu não quero nem fazer isso aqui que eu sei que eu vou sentir medo. Medo do desconhecido. E o medo, ele é uma ilusão. Porque pode ser que aquilo que a gente tem medo aconteça, mas pode ser que nunca aconteça. Então, o medo real, ele é uma ilusão. A gente tá tentando se precaver de algo. O medo é importante porque o medo natural, ele é importante. Porque é claro que você vai atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados com aquela sensação de, opa, peraí, se eu não me preocupar, o carro vai me pegar. E aí, claro, zela pela tua vida. O teu ego, ele serve para isso. E na verdade, ele deveria servir só para isso. Ele deveria servir para te proteger no sentido de proteção da sua vida mesmo. Mas quando é um medo emocional, que não é um medo natural, aquele medo emocional de, por exemplo, assim, vou postar uma foto no Instagram. Putz, mas o que será que vão pensar de mim se eu postar? Vou aparecer sem filtro. Vão me ver assim, vão me ver assado. Sabe? Esse tipo de medo que é um medo emocional. Que de fato esse medo ele não arrisca a tua vida. Ele arrisca só a tua reputação. Esse medo ele é um medo que não é real. Porque esse medo, ele não vai proteger a tua vida. A sua vida não tá em risco. Então, quando você se preocupa demais com essas coisas, você fica criando um medo pra tudo. Conforme você aprende a domesticar isso, conforme você aprende a colocar esse medo emocional, tá? Não medo natural. O medo emocional dentro de uma sacolinha, e você já sabe que toda vez que você sentir ele, você vai olhar, você vai encarar ele de frente e você vai. Opa, peraí. Tá aí o meu medo emocional. Eu tô com medo de sentir alguma frustração. Você já vai dominando. Então, quando você vai crescendo, quando você vai evoluindo e prosperando, esse medo emocional, ele vai querer te acompanhar. E é nessa que vão surgir pessoas e coisas que você vai ser obrigado a deixar pra trás. Para cada coisa que se ganha, uma se perde. Essa é uma frase que tem no livro O Caibalion, e eu amo esse livro. Tem vários vídeos falando sobre ele. Tem playlist onde eu discorro as 7 leis universais. E quero falar pra você que vale muito a pena. Se de repente você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. E aí você começa a entender que pra cada coisa que você ganhar, uma você vai perder e está tudo bem. Você vai começar a fazer escolhas baseadas no que você quer e não no que você não quer. Você vai começar a fazer escolhas baseadas no que você vai prosperar no seu futuro. Você vai olhar para o seu futuro e fazer escolhas e não mais no que você vai deixar. Quem é que você vai deixar? O medo de perder, o medo de ficar sozinha, o medo de faltar. As escolhas, elas passam a não ser mais baseadas no medo. E o medo é a escassez. Medo de faltar. A maioria das coisas que a gente não faz é pelo medo de faltar alguma outra coisa ou alguém. Então, conforme você vai se colocando em desafios, tira o açúcar, faz um desafio, vai treinar, vai fazer coisas que você não quer, mas você topa passar por esse desafio, isso te coloca lá do outro lado alguém mais forte, mais corajoso. Logo, essa pessoa que se torna mais forte, mais corajosa, ela tem menos medo de fazer coisas. E é sobre isso, eu poderia ficar falando isso aqui, ó, e dando voltas e voltas e voltas, mas é sobre isso que eu tenho mais sentido vontade de falar hoje em dia, nos meus vídeos e com as pessoas. Porque eu gostaria de incentivar todas as pessoas que estão ao meu redor, eu gostaria de abrir a cabeça assim, ó, da galera e falar assim, cara, você não sabe o que você tá perdendo por sentir medo. Eu sei, porque eu sinto, mas eu já senti muito mais. E eu avancei. A partir dos meus avanços, eu fui descobrindo mais coisas, mais vida. Por exemplo, tem gente que não tem coragem de pegar um avião pra ir viajar pra algum lugar.
Imagina o quanto de coisas que essa pessoa ela tá perdendo. Quantas paisagens bonitas, quantas coisas essa pessoa não viu, não vê pelo medo de andar de avião, de estar dentro de um avião, porque o avião pode cair. É um medo emocional. Tá, ele pode cair, mas quando você anda de ônibus ou quando você anda a pé, qualquer coisa que você faça, realmente pode acontecer alguma coisa com você. Estatisticamente falando, o avião é muito seguro. Mas quem não viajou não sabe, tem medo, não vai e perde a oportunidade. Perde a oportunidade de ver maravilhas. Quem já foi para outros países sabe como é. Você chega lá, eu, por exemplo, eu já visitei 9 países, 8 países. Todos os países que eu chegava, eu pensava, meu Deus do céu, é incrível. Eu queria morar aqui, eu sempre penso, eu queria morar aqui. E eu consegui ter forças para desbravar e sair lá da perifa, que é de onde eu sou, depois do primeiro país que eu fui viajar. Que é quando eu abri a janela, a minha janela da alma, e pensei: o mundo é muito grande, tem muito mais coisas para eu viver. Os meus pais me implantaram muitas crenças. Eu, por exemplo, tinha medo de vir para cá, para São Paulo, sozinha, porque eu sou do interior, né? Para ir falar de Caieiras. E os meus pais nunca dirigiam para cá, para São Paulo, sozinhos. Eles nunca dirigiam, nunca colocavam o Waze, assim, eles não sabiam fazer isso. E eu, quando tive a oportunidade de tirar a minha carteira, eu herdei esse medo, eu conhecia esse medo deles e eu honrei por um tempo. Quando eu me liguei, que na verdade eu tava honrando um medo, eu pensei: o quê? Eu vou pegar o meu carro e eu vou colocar no Waze. Eu nunca tinha dirigido na minha vida, o carro tinha acabado de chegar. E eu pensei: eu vou. E foi terrível, gente. Choveu muito. Eu voltei, peguei a marginal, tava um trânsito, não, vocês não estão ligados. Foi assim uma das piores sensações da minha vida. Então, quando você for enfrentar um medo e você se colocar voluntariamente pra fazer aquilo, vai acontecer muita coisa. Não tô falando pra você que vai ser fácil. E foi igual esse dia que eu voltei dirigindo pra Caieiras, Marginal, depois Bandeirantes, aquela loucura. Chovendo demais, eu não conseguia nem enxergar a primeira vez que eu tava pegando um carro na minha vida. Tipo, eu nunca tinha dirigido assim, sabe? Você pode até me falar que foi um pouco que eu fui um pouco leviana. E sim, fui um pouco irresponsável. Muitas coisas poderiam ter me acontecido. Mas eu desonrei ali um medo que nem era meu. Era uma crença, que era um dos meus pais. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui hoje, morando aqui em São Paulo. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria criado um canal, porque as coisas não aconteceriam. Talvez eu seria como a galera que ficou, como todo mundo que mora lá hoje, com medo de desbravar por crenças que me foram colocadas. Então a gente começa a fazer essa ruptura de crenças e quando a gente evolui, deixa pessoas para trás, por mais que não seja de uma maneira para sempre, né? Eu saí da minha cidade, e os meus pais ficaram, a minha família ficou. Eu tive que deixar algumas pessoas para trás, apesar de eu sempre estar com eles. Mas são coisas que é natural do ser humano para evoluir. Às vezes você vai conseguir carregar a tua família com você e às vezes não. Às vezes a tua família tem crenças que você não vai conseguir carregá-los. Medo de avião, por exemplo. Como é que você vai conseguir levá-los para outro país se eles têm as crenças deles, os medos deles? Então é por isso que eu falo para você que quanto mais você vai se colocando em desafios de forma voluntária, mais casca você vai tendo para você reconhecer dentro de você mesmo uma força gigantesca, uma força que você nem sabia que você tinha. E quanto mais você vai caminhando e quanto mais você vai avançando, prosperando, porque a vida retribui, mais você vai entendendo que não vai adiantar você só ficar orando e que não vai adiantar você só ficar pulando as 7 ondinhas todo final de ano. Sendo que quando começa o teu ano, dia primeiro, você não faz nada diferente. Sendo que quando você precisa ir pra academia, porque você tá com sobrepeso, porque você tá doente, você não consegue ir, porque aquela dor de ir
Aquela dor de sair da tua preguiça, de sair do teu sofá, aquela dor de desligar tua televisão, de parar de mexer no teu celular, aquela dor ela é tão grande que você não consegue ter uma nova dor, a dor de enfrentar a tua própria preguiça, compreende? E eu tô falando isso de um lugar onde eu sou personal trainer. Hoje eu atendo com consultoria online e é uma das coisas que os meus alunos, as minhas alunas mais têm dificuldade. E quando eu não conseguir ter constância? E a constância é uma decisão. Ser constante é uma decisão. Assim como você toma a decisão de que você não vai nunca trair o teu marido ou a tua esposa. Aquela decisão que você toma de que você nunca vai colocar uma gota de álcool na boca. Ou aquela decisão de que você toma de que você não vai fumar. A constância é uma decisão, como todas essas outras. Você decide que agora você é uma nova pessoa. De que agora você vai pra academia, você vai comer certo, de você vai fazer, de que você vai fazer o que você se propôs a fazer, porque você decidiu. Do mesmo jeito que você consegue não beber, não fumar. E às vezes você sai com os amigos e tá naquela rodinha e a galera tá fumando ou tá bebendo. Ou sei lá, tá? Você conhece outras pessoas que fazem coisas que você não faz e que você toma a decisão. É uma escolha que você escolhe todos os dias. E que você precisa fazer força, às vezes, pra manter aquela decisão. Mas daqui a pouco ela se torna um hábito. E aí você já dá conta de fazer aquilo de uma forma mais leve. Para algumas coisas vai levar mais tempo, principalmente quando se trata de procrastinação e de preguiça. Só que vai ser muito difícil e eu ouso dizer que vai ser até impossível alguém conseguir prosperar fisicamente, emocionalmente, financeiramente, ter abundância nas áreas mais importantes da vida do ser humano, né? E eu tenho outros vídeos que eu falo da pirâmide de Maslow. Vai ser muito difícil alguém conseguir prosperar e evoluir nas áreas sentimentais, espirituais, físicas, financeiras, com preguiça, mantendo a zona de conforto, pensando apenas no que é bom pro cérebro. E o cérebro, ele vai fazer de tudo para manter você sem gastar um pinguinho de energia. Ou falando para você que você já está gastando energia demais com as coisas que você tem que fazer com seus afazeres. E às vezes essa pode ser a maior mentira do mundo que a sua mente te conta. Assim como a minha mente falava pra mim que eu já estava trabalhando muito, e eu tava mesmo. Eu trabalhava demais, eu trabalhava 17 horas por dia. A minha mente falava pra mim, você não tem tempo pra fazer mais nada. E realmente eu não tinha. Mas eu descobri que eu estava preguiçosa, porque eu não tinha tempo pra fazer mais nada, e eu também não conseguia ter forças para largar algumas aulas para ter tempo de fazer outras coisas. E quando eu fiz a consagração com a psilocibina, essa informação ela chegou assim, ó, ela foi como um soco, ela dilacerou o meu coração. Larga algumas aulas se você tá se vitimizando, se você quer ter mais tempo, resolve. E foi o que eu comecei a fazer. E topei o desafio, e que foi muito difícil, eu confesso. Mas que depois você entende por que que você tá fazendo o que você tá fazendo. E o caminho, ele vai se abrindo. É aquela história, vai dando passo. O caminho, ele se abre. E é sobre isso que eu quero falar pra você. E quero convidar você a fazer um desafio comigo. Agora eu vou começar no domingo agora, com as minhas alunas de consultoria. E lá no Instagram eu tô falando sobre isso também. @personalbrunapalmieri com 2 is. Eu convidei algumas meninas pra começar um desafio comigo de ficar 5 dias sem açúcar. É gratuito. A única coisa que você precisa fazer é lá no Instagram e seguir as minhas dicas. Eu tô aqui pensando se eu vou criar um grupo no Instagram, no WhatsApp, pra gente ir se comunicando, enfim. Vou pensar direitinho como é que eu vou fazer. Mas de qualquer forma, no domingo a gente começa um desafio e você tá convidado a participar. Se você quer, não precisa ser pro teu corpo, pro teu físico, pra você ter um corpo mais bonito, porque você quer emagrecer. Não é por isso. É claro que você ganha isso de brinde, mas é pra sua mente. É pra você se lembrar de que você está no controle da tua própria vida. É isso que eu espero
desse desafio. É isso que eu espero da minha vida e da sua também. Que você esteja no controle e que os desafios que você tope, que quanto mais você conseguir topar desafios voluntários, mais os desafios da vida que vão aparecer ao seu redor, mais eles vão ficar mais fáceis. E isso eu te garanto. Pode confiar. Você vai conseguir se colocar em pequenos pontos ali de dor, entre aspas, controlada, mas isso vai ajudar você demais a viver coisas muito maiores e muito mais prósperas, tá bom? Então é isso, esse é o meu recado, essa parte 2 do vídeo. Eu espero que você veja a parte 1, que tá bem legal. Quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum outro vídeo que eu vou colocar aqui no canal. Quero agradecer demais, demais, demais você que ficou até aqui, que viu essa segunda parte. Quero pedir para você deixar o seu like, que isso é muito importante para mim, e deixar aqui nos comentários se você vai topar o desafio. Se de repente você não quer fazer um desafio de açúcar, qual é o desafio que você vai fazer? Pensa em alguma coisa que você está procrastinando há muito tempo, que você sabe que é muito difícil para você. Pode ser celular, pode ser academia, pode ser o açúcar. Qualquer coisa que você sabe que tá te fazendo mal e que você não está conseguindo romper. Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E encaminhe esse vídeo para alguém que você sabe que vai ajudar, que vai ser ajudado, que às vezes só precisa desse empurrãozinho pra fazer alguma coisa diferente, pra crescer, pra prosperar. Tá certo? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.